Podcast do Transporte. Você conhece a diretora de mobilidade da CEMOV, a Federação das Empresas de Mobilidade do Estado do Rio de Janeiro? A nossa coluna Mulheres no Transporte conta hoje um pouco sobre a carreira e o trabalho que Richelle Cabral Gonçalves vem fazendo há mais de 20 anos no setor. E para isso, a gente faz uma viagem ao passado para entender melhor como essa história de sucesso começou. Sou engenheira civil de formação, isso sempre foi um desejo desde muito pequena, e aí entrei na faculdade de engenharia civil e desconhecia completamente o transporte. No meio do caminho da faculdade, eu comecei a fazer estágio na área de trânsito e transporte e me apaixonei. E aí eu fiz o FMG, Federal de Minas Gerais, e lá uma das especialidades da engenharia civil era o transporte. E então eu consegui galgar a carreira do transporte. Comecei lá em Belo Horizonte, numa empresa de consultoria, onde eu fazia toda essa parte de mapeamento de sinalização, tanto horizontal, vertical, muito com a parte de trânsito naquele momento. E assim que eu me formei, também por essa empresa de consultoria, eu fui para o interior de Minas tratar toda a parte de municipalização de trânsito e transportes. É um desafio grande trabalhar com prefeitura, já com secretarias e tal. Mas aí logo eu vim fazer o mestrado no Rio e então entrei na CEMOV. Estou há 20 anos na CEMOV. O pessoal do interior olhava mesmo meio enviesado para aquela jovem engenheira. Já na capital carioca, Richelle Cabral Gonçalves deu de cara com outros desafios, inclusive alguns de grande porte, olímpicos a gente pode dizer. Quando eu cheguei na CEMOV, era um desafio diferente do que eu tenho hoje. Não existia um corpo técnico na CEMOV e o objetivo era que a gente criasse um departamento técnico onde a gente pudesse gerenciar todos os dados e informações das empresas do estado do Rio de Janeiro. Até que virou uma gerência técnica, até que em 2010 casou um pouco com o Rio se candidatando à sede olímpica, ser escolhido como cidade olímpica. E aí naquele momento foi exatamente a transição de se criar uma diretoria de mobilidade urbana. E aí eu virei diretora de mobilidade urbana da CEMOV. Apesar de ter subido por mérito e esforço próprios em todas as etapas da carreira, até o Olimpo da Diretoria de Mobilidade Urbana da CEMOV, a Richelle seguiu como no início, tendo que enfrentar problemas por ser mulher. Eu acho que o fato de ser mulher e naquele momento muito nova me fazia ter as portas fechadas em todos os lugares que eu chegava, para conversar sobre algum assunto, para discutir alguma informação técnica. Dentro da CEMOV eu tive menos, apesar de que aqui a gente também vive um universo muito masculino, né? O setor de transporte é extremamente masculino, as empresas, as garagens, mas graças a Deus eu sempre fui muito respeitada e eu acho que o fato de ter começado nova desde sempre e crescendo aos pouquinhos, eu acho que eu tive esse respeito, independente de ser mulher ou não. Eu fui a primeira diretora mulher da empresa em 60 anos de federação. Então eu acho que eu consegui quebrar essa barreira de machismo, mas não foi fácil. Você acaba tendo que provar um pouquinho mais. Eu acho que, sobretudo no início, a única coisa que eu sinto hoje é que, com a rotatividade dos órgãos gestores, as pessoas não nos conhecem. E aí passam a conhecer depois de algumas reuniões e tal. Mas eu tenho certeza que quando eu chego, a expectativa é sempre que eu chegue acompanhada ou que tenha alguém por trás de mim ou ao meu lado, que eu não estou ali sozinha para resolver aquele assunto mais complexo e tal. Então há um certo preconceito, mas a gente vem tentando desmistificar ou vem tentando mudar isso ao longo do tempo. As experiências e a perspectiva de Richelle Cabral Gonçalves em ambientes muitas vezes bem machistas traz ainda o olhar da diretora de mobilidade urbana da CEMOV para uma questão complicada: o assédio às mulheres dentro do sistema público de transporte. E as medidas como, por exemplo, espaços exclusivos para mulheres. Eu acho que o ideal é que a gente trabalhasse com a conscientização, mas enquanto isso a gente precisa fazer a segregação. Porque os números são alarmantes. O que eu acho é que assim, a gente muitas das vezes cria o carro específico para a mulher, como é o caso aqui do Rio de Janeiro, e aí parece que o assunto está resolvido.
Então, a minha crítica é muito mais nesse sentido, de que a gente sim tem que fazer o carro segregado, mas a gente também tem que continuar trabalhando, fazendo campanha, indo em delegacia de mulher, fazendo um trabalho para que aquilo não aconteça. 54% do nosso passageiro são mulheres. Então eu não consigo segregar elas num único ponto, né? Elas vão ter que andar o tempo todo em todos os vagões. O que a gente precisa fazer é algo a mais. Mas eu acho que a gente falha na continuidade dessas políticas, que é exatamente para que ela não aconteça. Então é uma mudança de cultura. Eu acho que as coisas melhoraram muito, mas a gente precisa evoluir mais, talvez falando no assunto, dando exemplos de como não fazer. Esse ano, uma das nossas metas principais é exatamente a questão de denúncia por assédio sexual dentro do ônibus. Claro que a gente também está estudando, né, porque existe todo um cuidado ao atendimento da vítima. As pessoas às vezes têm medo, mas a nossa meta é que a gente consiga colocar essa denúncia dentro do sistema para ver se a gente consegue diminuir esse número. E a Richelle segue seu trabalho, abraçando as novas gerações de profissionais, sabendo que quando eles entram no transporte, recebem uma vacina de compromisso, responsabilidade e paixão. Eu brinco com meus estagiários aqui, eu falo assim, você tem certeza que você quer fazer estágio em transporte? Porque ninguém nunca mais abandonou. Porque é isso, é uma coisa apaixonante, porque você consegue todos os dias entender que o que você faz mexe tanto na vida das pessoas que aquilo acaba te cativando e te motivando a fazer melhor, porque de certa forma aquilo pode piorar demais, como pode melhorar demais a vida de alguém. Então eu acho que é isso que move a gente e é esse o meu objetivo de tentar passar para todo mundo essa paixão que eu tenho pelo que eu faço. A CEMOB, a Federação das Empresas de Mobilidade do Estado do Rio de Janeiro, reúne mais de 180 empresas afiliadas a 10 sindicatos de empresas de ônibus. Podcast do Transporte.